A Soberana e a Sameca finalmente se separaram, né? O Sameca finalmente saiu da Soberana. Isso finalmente aconteceu. E a gente vai olhar a versão dos dois aqui agora. E a gente vai entender por que a versão do Sameca é a versão correta. Tá? Vamos entender por que a versão do Sameca é a versão correta. Como a versão do Sameca é texto, eu vou deixar para vocês lerem. Mas o Sameca segue recebendo pacientes, segue sendo uma organização não lucrativa, segue seguindo princípios marxistas-leninistas, o que isso significa, porque isso também significa o que você quiser que isso signifique, e segue atendendo normalmente com os mesmos preços, com os mesmos atendimentos, com os mesmos processos, inclusive segue sendo uma organização que produz um efeito prático no mundo real, diferente aí de outras organizações, tipo, o Sameca é uma das, talvez era a menina dos olhos de ouro das Soberanas, era tipo a primeira vez que a Soberana tinha de fato produzido efeitos no mundo real, e o Sameca ter saído é muito indicativo que o problema era real, que o problema não era percebido aleatoriamente, sabe? O problema era um fato, existia o problema. Mas a versão do Sameca é que eles se separaram. E eles se separaram porque, sim, foi uma decisão unilateral e eles continuam blá blá blá. Enfim, todo esse rolê. Vamos para a versão da Soberana, porque essa é a versão mais divertida de olhar. Então vamos abrir aqui o vídeo do Ian Neves, nesse momento. Vamos deixar o Ian Neves falar aqui. Não, perdão, troquei o Ian Neves, é esse aqui na real. Camarada Olavo de Carvalho, vamos ver a opinião dele. O camarada Olavo de Carvalho ficou muito bolado que o Sameca saiu da Soberana. Eles ficaram, de fato, muito chateados que o Sameca saiu da Soberana. E eles vão acusar o Sameca de golpe político. E eles vão se assumir umas paradas que eu começo já dizendo. Gente, para de acreditar nas pessoas só porque as pessoas falaram que são uma coisa. Tá? Isso é o ponto importante do que eu quero dizer hoje. Tipo, pare de acreditar nas pessoas só porque as pessoas falaram que são uma coisa. As pessoas não são necessariamente uma coisa só porque elas falaram que são. Eu posso falar que eu sou o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Mentir é de graça, tá? Mentir é de graça. Especialmente quando essa coisa significa pouco. Quando essa coisa significa coisas aleatórias. Mentir é de graça. Isso é muito importante. Não é porque um grupo se diz revolucionário que ele é. Tá? Essa palavra tem um significado. Essa palavra tem um objetivo. Essa palavra significa uma coisa específica. Ela precisa produzir um efeito prático na realidade. E não é um grupo de pessoas sentadas na frente de uma tela que vai fazer com que uma revolução aconteça. É muito importante isso. É muito importante que vocês compreendam isso. É muito importante que isso esteja claro. Não é um grupo de Discord, um grupinho no WhatsApp, um grupinho no Telegram, um grupinho no Signal, o que for, que vai fazer com que uma organização seja revolucionária. Palavras significam coisas. Tá? Tá? Você não pode virar para mim e dizer que nós somos uma organização revolucionária se a organização revolucionária não tem o objetivo de ter uma revolução no horizonte, se não tem uma revolução no horizonte, se não pretende fazer uma parada desse tipo nos próximos anos e sequer está partindo do pressuposto de educar as pessoas sobre um processo realmente revolucionário. A Soberana, ao que tudo indica, eu não tenho confirmação disso, é centralizada pelo PCR. É centralizada da mesma maneira que o P é uma frente de massas do PCR. Eu preciso de uma confirmação mais prática disso, mas as ligações estão visivelmente muito claras. O PCR é a vanguarda da Soberana. E a Soberana está se colocando como uma vanguarda do PCR na internet. Isso é muito perigoso. Vamos lá. Isso é muito perigoso porque isso esvazia as palavras. Sabe? Isso esvazia as palavras de uma maneira muito assustadora.
Chamar a soberana de vanguarda é a mesma coisa de chamar a minha mãe de revolucionária. A minha mãe não é nem comunista. Sabe? Minha mãe não é nem ligada com política. Minha mãe não se importa com nada disso. Chamar a soberana de vanguarda revolucionária é esvaziar completamente o que essa palavra significa. É supervalorizar o trabalho de um grupinho de Discord, uma organização de propaganda muito importante, e de um grupinho de Discord, e pegar as coisas práticas que eles fizeram na realidade e colocar num objetivo que eles não estavam de fato almejando. Eles não estavam de fato almejando esse objetivo no futuro. Eles estavam, na verdade, almejando uma pequeno, sabe? Eles estão querendo view no final dos dias. E tipo, desculpa aí as pessoas que eu gosto muito da Soberana, no caso a Bebel e o Zavascki. Eu amo vocês. Mas a Soberana não é uma organização revolucionária. Em momento nenhum. Soberano não é uma organização revolucionária. É um coletivo de propaganda comunista. Isso é bom. Isso é muito bom. Vocês têm uma parada enorme aí. Mas isso não é ser uma organização revolucionária. Muito importante que isso aconteça. Tipo, gravar vídeo no YouTube não é uma ação revolucionária. Tá? Eu estou falando isso enquanto eu gravo vídeos. Mas não é. Não é assim que funciona a coisa. Não é assim que funciona pra ninguém. Vamos ouvir o Ian. Vamos ouvir a versão dele. E daí a gente segue comentando passo a passo. Mas vamos lá. Mas é muito importante, cara. Parem de acreditar em qualquer coisa que as pessoas dizem só porque elas disseram. É muito importante a gente entender isso. Não é porque eu disse alguma coisa que eu sou essa coisa. Não é assim que funciona. Eu posso falar o que eu quiser. As coisas não necessariamente são real. Eu posso mentir de graça, mano. Mentir é muito fácil. Mentir é muito fácil, gente. Mentir é muito fácil. Eu posso virar aqui pra você e falar sobre as vezes que eu passei no meu da minha Ferrari, sabe? Isso é mentira. Vocês não precisam acreditar em mim. Não é pra acreditar em mim. Não é pra acreditar nas coisas que os caras estão falando só porque eles falaram. Falar é de graça. Pra falar bem com esse cenário, com essa luz aí, é baratíssimo, tá? Ele tá com umas barças de brechó. Nem sei que livros são esses. Que livros são esses? Essa estética me pegou muito, mano. Essa estética me pegou pra caralho. Mas vamos seguir. Salve, camaradas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui como porta-voz do Coletivo Soberana para Salve, camarada. Olavo de Carvalho. explicar um acontecimento desse último sábado, dia 13/12/2025. Caso você não saiba, Soberana é uma organização política marxista-leninista de vanguarda que se propõe a construir frentes de massas que organizem trabalhadores tanto como classe, tanto como categoria. Só que nesse sábado, a gente da Soberana foi surpreendido por uma decisão unilateral da diretoria central de uma das nossas frentes de massas, que é a Saúde Mental Camarada, a SAMECA. Para esse dia já estava marcado o debate acerca das alterações do estatuto da SAMECA, e a diretoria central pautou o desligamento da organização do nosso quadro de frentes de massas de surpresa, sem avisar para nenhum membro da Soberana, nem avisar para as próprias bases da SAMECA. Nós não só fomos impedidos de participar do debate, como fomos totalmente impedidos de ouvir a reunião. E com uma narrativa. Como que vocês não avisaram para nenhum membro da Soberana se metade da. Se a direção inteira de vocês tem que ser da Soberana? Ou vocês já estão rachados dessa maneira? Já são dois grupos, duas organizações. Unilateral, a SAMECA aprovou o seu desligamento das frentes de massas da Soberana. A gente só sabe como foi a narrativa porque a gente teve acesso à reunião à revelia da diretoria central da SAMECA. Caso contrário, a gente teria sido notificado do desligamento sem nem entender o porquê direito. Esses são os fatos imediatos, mas nós decidimos, enquanto coletivo, fazer esse pronunciamento público por uma razão bem simples. Nós, da Soberana, consideramos que isso foi um golpe político. Tá, daqui a pouco estão falando que eles não são marxistas. E não só foi um golpe político, mas um golpe que representa o abandono da SAMECA como organização revolucionária e consolida o seu papel como mera organização corporativa. Para explicar. Sim, gente, é necessário que uma organização de classe, de categoria, de organização de categoria, não seja uma organização revolucionária. É muito louco, né? Tipo,
parar pra pensar que, tipo, uma organização de categoria precisa funcionar. E para ela funcionar, ela não pode ser uma organização revolucionária. Ela pode ser uma organização pautada em ideias revolucionárias. Ela pode ser uma organização que tem uma filiação a um grupo revolucionário, mas uma organização onde as pessoas trabalham das 8 às 6 não pode ser uma organização revolucionária. Não é assim que funciona. Tipo, não é assim que funciona. Não pode, não pode, não pode, não pode. Ela precisa ser pautada com os objetivos econômicos das pessoas que estão trabalhando lá. Isso é uma coisa muito importante. Tipo, não dá pra você alimentar a sua família com papinho de revolução. Não é assim que funciona. Ainda mais quando você é um psicólogo. A gente sabe que dentro do processo de análise e tratamento terapêutico, a gente vai olhar as questões humanistas e as questões estruturais, e a gente vai olhar e vai ver, tipo, pô, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas não dá pra deixar as questões de saúde mental pra depois da revolução, sabe? Não pode. Não dá pra ficar alimentando um ensejo num futuro remoto e distante pra, tipo, tu precisa de soluções pra agora. Porra, se eu quisesse me matar, eu não quero saber da revolução daqui a 50 anos. Eu quero saber pra ontem, eu quero saber pra hoje, eu quero saber pra agora. Então, tipo, não dá pra ser uma organização de categoria de psicólogos e uma organização revolucionária ao mesmo tempo. Eles estão certos em sair disso. Eles estão certos em sair dessa pressão. Eles estão certos em se libertar dessa questão. Porque não dá. Simplesmente não dá. Eles estão certos. Tá? Samek está corretíssimo. A luta econômica, nesse sentido, é extremamente necessária, extremamente certa. Eu acho bizarro que o Ian esteja falando do jeito que ele está falando sobre os bagulhos. Enfim, gente, se eu não continuar, eu não termino. Esse nosso entendimento da situação, eu quero retomar alguns princípios organizativos que orientam a gente em todas as instâncias. Como eu falei, a Soberana é um coletivo marxista-leninista de vanguarda que constrói frentes de massas, mas o que Palavras significam coisa, gente. esse palavreado todo significa? Bom, vocês sabem muito bem que a gente vive num sistema chamado capitalismo. E absolutamente tudo que surge no capitalismo é influenciado pelo capital. Isso significa que sindicato, movimento social, partido de esquerda, associação de trabalhador, tudo isso também é influenciado pelo capital. Então é muito comum que organizações que se propõem a ser de luta dos trabalhadores sejam cooptadas pelo capital, e vocês mesmos já devem ter visto isso. É aquele sindicato pelego, aquele partido que se estrutura em torno de dinheiro e cargo político, é a associação que é uma mera corporação, mas com um pouquinho menos de exploração, etc. Mas como a gente Tem alguma coisa a dizer sobre isso, Ian? Gente, tipo, é óbvio que tudo é organizado pelo capital. A gente vive no capitalismo. Só que, de repente, a organização deles não, né? De repente, a Soberana tem uma pureza ideológica. De repente, a Soberana tem uma pureza ideológica que nenhum outro grupo tem. De repente, todos os outros grupos são influenciados pelo capital, mas a Soberana não. Soberana não. E aí, a partir do momento que ele sai da Soberana, ele passa a ser influenciado pelo capital. Soberano tem uma pureza ideológica. Porque eles disseram, tá? Só porque eles disseram. Não é porque eles têm uma prova visual disso. Não é porque existe algum ensejo revolucionário, uma intentona revolucionária acontecendo, não. Eles têm uma prova. Eles são uma organização com pureza ideológica e não influenciado pelo capital. Porque eles disseram que são. Única e exclusivamente. É foda, né? combate esse tipo de cooptação? É aí que entra a palavrinha que eu citei anteriormente, vanguarda. Uma organização de Vanguarda significa? vanguarda é uma organização que tem militantes destacados para fazer essa disputa política constante dentro das demais organizações. Organizações de massas muitas vezes cumprem o papel de disputa econômica no cotidiano dos trabalhadores. É melhoria de salário, menor jornada, mais direitos, etc. Nesse cotidiano é muito fácil priorizar só a disputa econômica e perder de vista a disputa política. Uma organização de vanguarda tem a função de sempre disputar a consciência política das demais organizações para unir essas lutas em direção à superação do capitalismo. Mas se esse é o nosso papel como vanguarda, por que uma organização de massas vinculada a nós abandonou a luta revolucionária? E é aqui que eu falo algo sem nenhum rodeio. Nenhum luta revolucionária.
Quem não te conhece que te compre. A gente falhou enquanto vanguarda na disputa política pela Sameca. E isso aqui é muito importante porque a gente sabe que o erro foi nosso. A gente sabe qual foi esse erro e a gente tá garantindo que ele nunca mais aconteça com nenhuma frente nossa. E qual... Ou seja, eles falharam em controlar o discurso interno dos próprios militantes que estão dentro das organizações que eles chamam de frente de massa, porque frente de massa significa uma coisa, eu não sei se isso aqui significa frente de massa, para, tipo, a partir de agora não ter mais interesses alheios aos interesses da centralidade que eles dizem que eles são, apesar de que a gente sabe que a centralidade da Soberana é o PCR. E aí eles dizem que são da Soberana, a centralidade, a vanguarda, para não contrariar os interesses da centralidade da Soberana, que é o PCR. Agora eles vão controlar o discurso dentro dos militantes que são da própria Soberana, que fazem parte das direções obrigatoriamente das frentes de massa. Então, se você faz parte de uma frente de massa, você tem que ser obrigatoriamente militante da Soberana, e se você discordar do discurso oficial do PCR, que você não teve voto porque você não faz parte do PCR, você faz parte da Soberana, que é supostamente a centralidade do processo, apesar de que a gente sabe muito bem que o processo é centralizado em outra organização, que você não tem nem acesso, nem votação e nem voz. Você não tem voz, nem voto, nem acesso, você não sabe nem o que foi decidido. Se você discordar do que você não sabe o que aconteceu, você vai ser expulso. É isso que vai acontecer daqui pra frente com esses caras. É exatamente o que vai acontecer com todos os militantes da Soberana, e é exatamente o motivo pelo que daqui a 6 meses o Cespen solta da Soberana. É exatamente o motivo pelo qual daqui a 6 meses o Centro Zoya Prestes vai se separar da Soberana. A gente vai estar fazendo o mesmo vídeo com o mesmo Ian de Carvalho aqui. Eu tô falando Ian de Carvalho, eu tô pensando no João. João, te amo. O mesmo Ian, Olavo de Carvalho aqui, falando, houve um golpe nas... Eu tô pensando no sotaque de paulista aqui. Eu não consigo fazer o sotaque de paulista. Houve um golpe na Soberana, o Centro Zoya Prestes se preocupou mais com os professores estarem recebendo salário do que com uma revolução que não vai acontecer na nossa mão. É isso. É isso que vai acontecer. Daqui a 6 meses vai estar acontecendo exatamente a mesma coisa, porque agora eles vão impedir todos esses golpes políticos. Nunca mais vai acontecer. Eles vão garantir que isso nunca mais vai acontecer. O PCR deve estar comendo o cu deles de uma maneira muito gostosa de assistir. Deve estar comendo o cu deles de uma maneira muito divertida de assistir. Porque isso aqui não é normal. Isso aqui não se faz. Você não vira para uma galera na frente de um cenário parecendo Goebbels para falar, tipo, não, nós sofremos um golpe político porque a gente não controlou o discurso dos psicólogos que queriam receber um salário para trabalhar. Porque a gente não controlou o discurso dos psicólogos que queriam viver uma vida e não construir uma revolução que a gente estava tratando como se ela fosse acontecer num horizonte muito remoto, muito distante, sabe? Se você quiser realmente se unir a uma organização revolucionária, você vai se unir a uma organização revolucionária que está fazendo a revolução hoje. Pode dar certo, pode dar errado, pode não sei o quê, pode falhar, pode funcionar. Importa muito pouco. O que importa é que é o seguinte, a centralidade dessa organização revolucionária, que é o PCR, ela tá chutando esse balde para depois que todos os dirigentes deles já estiverem mortos. Eles não acreditam que existe uma revolução no horizonte. Eles não acreditam que o cenário é possível de construir isso. Eles estão simplesmente sequestrando os militantes para dentro de si, para que você não se organize em um lugar que de fato quer fazer o processo. Eles não querem, não tem um momento que eles querem. Eles estão puxando para dentro de si. Desculpa aí quem estiver na live, a transmissão tá bem ruim. Mas eles estão puxando para dentro de si uma coisa pra tipo, falar, tipo, não, nós somos os revolucionários. E vocês não, vocês são uns bosta. Vocês são uns bosta. Vocês são uns merda. Vocês seguem o que a gente tá falando, e a gente tá falando que a gente é revolucionário sem prova nenhuma disso. Sem nenhuma evidência disso. Sem nenhuma coerência disso. Sem nenhuma materialidade disso. E aí, vocês ficam aqui fazendo o que a gente mandar que vocês façam, o que a gente decide que vocês façam,
Pra daí, se vocês quiserem sair e tipo, se preocupar com a pauta econômica de uma organização de categoria de trabalhadores, que é o caso do Sameca e do Senspen, não vai poder rolar. Não vai estar podendo rolar, cara. Vocês vão ter que seguir o que eu tô falando. O que eu tô falando é o que vale. O que vocês estão falando não vale. Ah, mas não sei o que. Porra. Agora vocês têm a versão de vocês aí contada e tudo mais. Qual foi esse erro? A gente tardou a perceber que os próprios representantes da Soberana dentro da Sameca eram os golpistas. Além Viu? de a gente ter tardado a Te tomar falei? atitude a esse respeito. Vou explicar. Te A falei. diretoria central da Sameca também fazia parte da Soberana. Isso, inclusive, era obrigatório para todas as frentes de massas. Essa diretoria era composta por 5 membros que cada vez mais entendiam a militância revolucionária como uma trava para o avanço do trabalho econômico. Em outras Internet tá palavras, bem da essa ruim, hein? diretoria sentia que o trabalho revolucionário era perda de tempo, a absoluta prioridade. Quem sente que o trabalho revolucionário é perda de tempo é vocês que colocam a porra do horizonte revolucionário lá na puta que pariu. Eu já vi 1 milhão de militantes do PCR falando, tipo, não, eu não vou ver a revolução vivo. Então pega no seu cu, velho. Então morre, sabe? Então faleça. Será que caiu? Não caiu não. Oh, caralho. Aí voltou. Tiago, então, pô, se a gente vai ter que esperar você morrer pra fazer a revolução, faça. Acelere esse processo. Aperfeiçoar a Sameca como corporação burocrática. E ao longo do ano de 2025, essa movimentação começou a ficar mais explícita. A gente recebeu inúmeras queixas das bases da Sameca. A diretoria central da Sameca cada vez menos participava da vida política da Soberana. Ela estava dificultando o nosso acesso aos espaços deliberativos da Sameca, os atritos aumentaram muito e tudo culminou no nosso congresso de 2025. Durante o nosso congresso, a diretoria central da Sameca, composta por 5 pessoas, como eu falei, apresentou a proposta de revogar o status de vanguarda da Soberana. Com isso, bom, o que significa revogar o status de vanguarda da Soberana, né? Eu acho que é simplesmente chamar boi de boi, sabe? É parar de chamar cabeça de gado de trator, sabe? Começar a chamar as coisas pelo nome. Mas eu não tava lá. Eu não estava lá. a Soberana seria apenas um coletivo de criadores de conteúdo, nas palavras de um dele, e as frentes de massa seriam independentes. E bom, os demais militantes do coletivo, incluindo militantes da própria Sameca, não só rejeitaram a proposta com unanimidade, como rechaçaram a própria... Como que teve unanimidade se teve proposta? Não é assim que funciona unanimidade? Eu tô muito confuso, cara. Eu tô muito confuso com as formas como as palavras param de fazer sentido na mão do Ian. Gente, as pouquíssimas pessoas que estão na live, desculpe, tá muito ruim o vídeo. Tá muito ruim a transmissão. Vai ter vídeo, vai ter gravação, depois eu mando pra vocês. Eu tô aqui pra gravar, inclusive. própria existência dessa proposta. E foi a partir dessa proposta esdrúxula que a gente finalmente percebeu o erro que a gente tinha cometido. A Sameca tinha se consolidado como uma corporação burocrática que renunciou ao marxismo-leninismo, e o seu corpo diretivo não só não domina a teoria, como não estava convencido da necessidade da prática. Foi desde o Congresso que a gente julgou que a disputa política da Sameca estava muito acirrada. E com isso o que a gente tentou fazer é reestabelecer essa disputa política dentro da Sameca, o que foi barrado pela diretoria central com diversos recursos burocráticos. Claro, porra. Nosso acesso... Claro, porra. Vocês teriam feito mesmo. Vocês teriam feito exatamente a mesma coisa. Vocês teriam feito exatamente a mesma coisa. Todo mundo teria feito exatamente a mesma coisa. Pô, tem um grupo de fora que a gente tá cansado de dar uma grana pra eles. E eles estão vindo aqui controlar nosso discurso, falar que 6 é meia dúzia. E... porra. Claro. Claro, caralho. Claro, porra. A informação é escasso, nosso acesso aos servidores era negado ou muito restrito, as perguntas diretas eram respondidas de maneira bastante evasiva. E é aí que a gente chega no... Eu não sei exatamente o que eles queriam no acesso aos servidores, porque, tipo, porra, tu quer acesso aos dados dos pacientes? Isso é meio pá, né? Dia 13/12/2025, esse sábado agora, dia no qual a diretoria central da Sameca pautou seu desligamento como frente de massa da Soberana de surpresa. E, como eu já falei, nos negou a participação no debate. E com uma narrativa mentirosa que favorecia a aprovação do desligamento e vilanizava os demais membros da Soberana, o desligamento foi aprovado pelas bases. Eu não tava... É melhor parar. Eu não tava lá, eu não vi como foi.
Eu não sei como foi. Eu não posso dizer que foi de surpresa, de desligado, do bagulho. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Geralmente eu tô do lado de quem termina o relacionamento. Quando termina o relacionamento. Principalmente relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, você termina do jeito que dá. Você termina do jeito que dá. Se for pra fazer ghosting, se for pra bater, se for pra fugir, se for pra correr, relacionamento você termina do jeito que dá, mano. Do jeito que dá. A vítima de um relacionamento tóxico tem que ir embora. Eu não quero saber como. Eu quero saber que foi embora. Se foi no atropelo, se foi na correria, se foi no. Foi, pô, acontece. 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 convidar vocês para uma reflexão. Se esse fosse um processo democrático, como a diretoria da Sameca afirma que seus processos são, por que fazer isso de surpresa? E fazendo de surpresa, por que negar a participação de qualquer pessoa de fora dessa diretoria que já estava alinhada com a proposta de rompimento? Mesmo impedindo a nossa participação, por que impedir o nosso acesso ao debate? Já está auto-evidente, porque a diretoria central da Sameca precisou se basear numa narrativa falsa para conseguir uma aprovação pseudo-democrática do desligamento. E a principal justificativa é tanto bizarra como reveladora. A justificativa é que a soberana havia se afastado e não se importava mais com a Sameca. Se você estava prestando atenção até aqui, a contradição ficou clara. A própria diretoria central é que deveria ser a ponte entre a soberana e a Sameca. Bom, então vocês foram avisados. Vocês só não perceberam. Não devia existir nós, a diretoria central, e vocês, a soberana. Todo mundo da diretoria central fazia parte da soberana. Era a responsabilidade deles fazer a ponte política entre as duas organizações. Mas esse trabalho nunca foi feito e agora a gente sabe o porquê. Porque os membros da diretoria central, no lugar de disputar politicamente a Sameca, fizeram um trabalho de desidratar politicamente a Sameca. De reduzir ela a uma corporação de altíssima eficiência, hierarquizada e burocratizada. Com muitos dos militantes lá dentro impedidos de fazer seu papel político de construir a Sameca, sendo reduzidos só a colaboradores, que seguem a decisão de poucos. A possibilidade real de crítica foi totalmente. Pô, mano, vocês estão organizados no PCR, mano. Vocês estão organizados por uma organização que é externa a vocês. O cara do Sameca, ele tem que passar por uma centralidade que passa por vocês, para depois chegar no PCR, para depois o PCR dizer se valeu ou não a pena ouvir eles. Como assim tem que sober decisão de poucos? Pô, toda hierarquia é uma bosta, né, velho? Toda hierarquia é uma bosta. No fim das contas, meus amigos anarquistas estavam certo, sabe? Toda hierarquia é uma bosta. Tipo, toda hierarquia injustificada, ela é inútil. Ela serve pra nada. Serve pra nada. Ela tem que ser destruída. É toda. Sem exceção. Porra, toda vez que um bagulho desse rola, a não sei que seja uma hierarquia justificada. Tipo, se for o caso de uma hierarquia que, pô, os caras tão numas, é beleza. Mas, pô, vocês estão num grupo de Discord, mano. Vocês têm uma galera, pra que tem uma hierarquia em cima disso, sabe? No fim das contas, meus amigos anarquistas estão certíssimos, mano. Vocês não vão chegar em lugar nenhum desse jeito. Vocês vão chegar dando volta em círculo, sabe? Por que eu acreditei em vocês, sabe? O que me dói é porque eu acreditei em vocês. O que me dói é que eu acreditei nessa bosta. Eu achei que vocês estavam falando na moral. Eu achei que vocês estavam de fato falando na moral. Não que vocês são essa galera. Porra. Papinho do caralho. Totalmente cortada pela diretoria central. Ou segue o que eles determinaram, ou tá fora. Não tem como reivindicar marxismo-leninismo nesse cenário. Afinal de contas, trabalho revolucionário não contribui para a rentabilidade da organização deles. O trabalho político era visto como uma imensa perda de tempo. E, de novo, a responsabilidade... Sim, de fato, se vocês não têm uma revolução no horizonte, vocês querem uma revolução pra sabe Deus quando, realmente, eu também. Também não acho que vai chegar em lugar nenhum, não. é integral. Na mão de vocês, não. Na mão de outros caras vai, mas de vocês, não. Da soberana inteira. Nós deveríamos ter identificado e desarmado essa articulação assim que possível. A gente falhou e pagou um preço altíssimo por isso. Então nosso recado aqui é o seguinte: a Sameca não é mais uma organização revolucionária. É mais uma das muitas associações de trabalhadores com fins econômicos. A gente sabe que muitos entraram na Sameca por confiar na nossa linha política da soberana. E a esses a gente quer oferecer as portas abertas pro diálogo. A gente vai deixar um formulário aqui na descrição e se você foi ou é militante da Sameca, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir as suas queixas, as suas propostas e como vocês acham que isso se consolidou e o que a gente pode fazer para... Dá teu RG aí, irmão. Dá teu RG aí, irmão. Dá o teu RG aí pra nós, viado. Que aí agora eu vou saber o que quem que pensa do nosso lado e quem que pensa do lado deles. Agora... E caralho, fiz merda. Fiz merda.
que eu fiz aqui, meu senhor? Voltou. Agora com vocês aí, mandando meu seu RG aí pra nós decidir quem que presta, quem que não presta, eu vou te dizer quem tá do nosso lado, quem que não tá. Aí eu vou poder te dizer. Mas do contrário, não. Não. Pô, não preencha esse formulário não, viu? Não preencha esse formulário não, viu? Pra mim tá com a cara de golpe que eu vou te contar. Não repetir o erro no futuro. Procura a gente que a gente quer muito ouvir o que todo mundo tem pra falar. Agora, pros membros da diretoria central da Sameca, a nossa exclusão do processo só demonstra o caráter golpista e covarde de vocês. Vocês sabem muito bem que estão enganando as bases da organização. Vocês não representam todos os militantes e sequer estavam representando a linha da Soberana. Vocês deram um golpe em todo mundo. E o mínimo que vocês deveriam fazer, se resta uma gota de ética dentro de cada um, é renunciar de uma vez o vocabulário revolucionário pra que todo mundo saiba que vocês são só mais do mesmo. Uma cor... Acuse-os do que você faz. Mano, eles estão pedindo um formulário. Deixa eu ver qual que é esse formulário. Vamos ver esse formulário? Vamos ver o formulário. Será que tá aparecendo aqui? Tá. Pô, galera, vocês estão vendo meu e-mail aí? Se não, manda spam, não. Este é um espaço de escuta aberto. Você gostaria de comentar, avaliar ou distribuir? Qual o seu usuário no Discord? Identificação clara, tem que ter e-mail e tem que ter o usuário do Discord do amiguinho, né? Porque o grupo é organizado no Discord. Você já fazia parte dessa meca antes do desligamento? Porra, sim ou não, né, porra? Qual era a sua relação com essa meca? Diretoria, coordenadoria, membro da equipe associada. Tá. Você foi informado previamente sobre a pauta do desligamento da Soberana? Sim, com antecedência. Sim, mas sem muita antecedência. Não foi informado. Como você teve acesso ao debate que decidiu pelo desligamento? Sim, com direito à fala. Sim, apenas com acesso ao chat. Não tive acesso, não participei da reunião. Pô. Esse formulário tem como objetivo ouvir integrantes e ex-integrantes da Sameca sobre o processo de desligamento da organização do quadro de frente de massa da Soberana. Essa pode ser utilizada para análise política, exercício da autocrítica e aprimoramento da atuação do coletivo soberano. Estamos do lado de todas as pessoas trabalhadoras organizadas no Sameca que acreditam em luta pela Revolução Brasileira. Nosso único propósito é entender que todos os medos, angústias e inquietações de vocês. Ninguém vai sofrer qualquer tipo de retaliação de qualquer gênero por responder esse formulário. Para garantir a seriedade do processo, não serão consideradas respostas sem identificação. Ao mesmo tempo, asseguramos que a identidade das pessoas respondentes e seu conteúdo não serão, em hipótese alguma, divulgadas a agentes externos ao coletivo Soberana. Pô, se você quiser dar seu nome ali, eles prometeram que não tem nenhum tipo de retaliação. Prometeram, tá prometido. Tá prometido. Seria engraçado se fizessem uma pesquisa anônima, igual fazem nas outras empresas, pra decidir quem tá satisfeito. Porra, mano. Mano. Porra. Essa pesquisa dá muito anônimo, tem que dar identificação. Porra, mano. Cara, eu vou terminar com a mesma nota que eu comecei. Não acreditem nas pessoas só porque as pessoas falaram que elas acreditam que elas são X ou Y coisa, tá? Não acreditem nas pessoas só por causa disso. As pessoas não são. Mentir é de graça, tá? Mentir é de graça. A princípio, eu não tenho nenhuma grande evidência, a não ser, tipo, todas as evidências públicas e tudo mais, mas não tem um papel escrito a Soberana, é um coletivo do PCR, mas aguarda, paciência. Paciência, eu tenho paciência. Eu não sei se vocês têm paciência, mas eu tenho paciência. O coletivo Soberana parece ser o coletivo do PCR, até porque quem escreve os textos
da Soberana, do Ian Neves, né? Nosso camarada Olavo de Carvalho, é a Suede, que também é Carvalho. É uma coincidência de nomes. Eu tô falando que é uma coincidência mesmo, tá, galera? Tipo, que é a Suede Carvalho. E ele não abre a boca sem um texto da Suede, que é militante organizado do PCR. Então, tipo, não existe um texto do Ian que não passe pelo nome pela voz do PCR. Então, tipo, pelo menos o Ian é um militante do PCR. Tá? Se a Soberana não é centralizada do PCR, pelo menos o porta-voz de vocês é. Não, porra, as ligações pra mim estão muito claras, tá muito óbvio, tá muito explícito. Não é porque alguém se diz revolucionário que a pessoa é, tá? Não é porque alguém se diz alguma coisa que a pessoa é, tá? Não acreditem nas pessoas só porque elas falaram que fazem as coisas, tá? O governo Lula diz que é um governo popular. Tem que parar de acreditar nas palavras, às vezes, e começar a acreditar nas atitudes. E desculpa aí, meus amigos Bebel e Zavascki. Eu gosto muito de vocês, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem. Eu acho o trabalho de vocês pica. Mas isso aqui mostra que talvez a Soberana não seja exatamente o caminho, não. De verdade. Porra. Porra. Sabe? Vocês são um grupo de pessoas que são comunicadores, velho. Vocês sabem o que vocês estavam comunicando. Vocês sabem muito bem o que vocês estavam comunicando. Isso aqui não é normal, não, mano. Isso aqui não é normal, não. É muito decepcionante, cara. É muito decepcionante. É muito bizarro, porque, tipo, eu botei uma fé muito grande nesses caras por muito tempo. Principalmente no PCR e na galera soberana e tudo mais. A camiseta da UP da época que eu fui militante ali em cima. Porra, cara, eu botei uma fé muito grande, não sei se há muito tempo. Mas. O papo vai ter que ser outro daqui pra frente. O papo vai ter que ser outro. Porque isso aqui não é normal, não. Isso aqui definitivamente não é normal, não.